Que isso está aí. Agora, quando eu comecei a conversar com ele, eu falava, nossa, isso é isso de matemática, isso é aquilo, isso é aquilo. Ele não tinha enxergado o que ele tinha feito como essas coisas de matemática a gente trabalha em sala de aula. Então é aquilo que a gente fala, você ensina a matemática, mas você não sabe para quê, nem quando, nem como, e de repente faz e não está sabendo o que está fazendo. Né? E o que de matemática? Né? E aí ele vai mostrar a situação, o problema dele. Né? Primeiro ele vai falar rapidinho só de física, que a gente fica meio arrepiado, né? Questões de física, para ele entrar no problema. Tá certo, gente. Bom dia. Meu nome é Antônio Fernando, como a minha tia já falou, já comentou, eu sou graduando do curso de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu vou apresentar para vocês uma experiência que eu tive no meu trabalho, que foi uma experiência muito bacana para poder mostrar o contexto, né, de como que a gente pode usar as ferramentas matemáticas no dia a dia. Como eu trabalho na área de geradores, um campo da física que tange essa área de geradores com muita frequência é a área de eletrodinâmica, que é uma área muito interessante da física, pelo menos eu adoro. E essa área, ela estuda, como mostra aí, ela estuda o movimento das cargas elétricas e o que esse movimento traz como consequência. Então, essa área da física tem algumas grandezas fundamentais, né? Que a gente pode ter como uma corrente elétrica, né? Que é o fluxo de elétrons que corre por um condutor. Ela quantifica a mesma quantidade de elétrons que passam por dentro de um condutor. E ela quantifica em coulombs por segundo, né? Coulombs é um pacote de elétrons. Eu acho que é aproximadamente 1,6 vezes 10 a 24, quantidade enorme. 23. Tá certo. Tensão elétrica, né? A tensão elétrica, ela quantifica mesmo a diferença de potenciais elétricos entre dois pontos. Ela funciona como se fosse uma pressão que empurra as cargas elétricas. Quantificada em volts. E tem a potência elétrica, né, que quantifica a quantidade de trabalho que está sendo produzido, a velocidade com que está sendo gasta a energia. A energia pode ser tanto térmica, né, que é o calor, no caso, que está sendo desprendida a luminosa, que no caso a quantidade de fótons que estão sendo emitidos, ou até mesmo a quantidade de movimento, quando se trabalha com motores, ou alguma coisa quantificada em joules por segundo. Então, algumas dessas grandezas, elas podem ser medidas diretamente, através de aparelhos elétricos, mas nem todas podem ser medidas dependendo da ordem de grandeza que a gente estiver trabalhando. Por exemplo, a unidade de tensão elétrica, a gente pode medir ela com facilidade quando ela está numa faixa pequena, numa ordem de grandeza de até 1000 volts. Até 1000 volts a gente consegue medir ela normalmente usando um aparelho de medição chamado voltímetro. A gente pode usar um voltímetro para poder medir ele com facilidade na tomada, colocando ele em paralelo com a rede elétrica. Você tem um ponto elétrico, você tem um outro ponto elétrico, você pode usar esses dois pontos elétricos simplesmente medindo diretamente. Só que em alguns casos isso não é muito possível quando a ordem de grandeza é muito elevada. Por exemplo, aqui a gente tem um sistema elétrico. Aqui a gente tem, no caso, a usina, uma usina que é um conjunto de geradores que geram a energia elétrica. Essa usina ela trabalha numa potência relativamente pequena, de 220 até 440 volts, algumas até 780. Essa energia ela tem que ser enviada a outros estados e às vezes até em outros países, como no caso da Europa, que no caso você tem um sistema elétrico interligado entre os outros países. Então você precisa elevar essa tensão para um nível altíssimo para poder você enviar à distância. Então você tem um transformador que eleva a tensão de 380 no caso, nesse exemplo, até 1.300, até 138.000 volts. Aí você envia essa tensão através de linhas de transmissão. Ela vai chegar do outro lado e ela vai precisar ser abaixada para poder ser distribuída ao longo da cidade. Então você vai ter um segundo transformador que vai abaixar de 138.000 para 13.800.
que são as subestações que a gente encontra ao longo das cidades. Então, essa tensão vai ser abaixada para 13.800 e vai correr sobre os postes. Essa é a média tensão. Aí ela vai ser levada até um transformador que vai abaixar essa tensão de novo para 220 volts, para a gente usar com segurança nas nossas casas. Aí o que acontece? Nesse ponto aqui, por exemplo, que é de 138.000 volts e que abaixa para 13.800, é preciso fazer um controle de qual é a tensão, se a tensão está muito elevada, se a tensão está muito baixa, para poder fazer os devidos reparos. Aí o que acontece? Você não tem um voltímetro que mede em 13.800 volts, ou no caso 138.000. Então, o que a gente pode fazer para poder medir ela? A gente não vai medir essa corrente diretamente. Essa tensão, perdão. A gente não vai medir essa tensão diretamente. A gente vai usar um segundo transformador, que ele vai ter só a função de medição. A gente vai baixar esses 13.800 em 100 vezes menos. A gente vai dividir essa tensão elétrica por 100. Então você vai ter um transformador que baixa de 13.800 para 138. E você vai medir essa tensão que sai. Só que você vai usar um voltímetro especial que pega essa tensão elétrica que entra, ele vai ler e vai dar um resultado 100 vezes maior. Então o que acontece? Você pega a tensão real, a tensão que você quer medir, você divide ela por 100 e multiplica ela por 100 de novo na medição. O que você vai ter, divide por 100, multiplica por 100, você vai ter a tensão real que você quer medir, através de um voltímetro simples. Um voltímetro que meça de 138. Porque um voltímetro, se você fosse fabricar um voltímetro que pudesse medir totalmente os 13.800, você precisaria de um voltímetro extremamente caro, e isso não é econômico no sistema elétrico. Aí, naquele caso, foi um exemplo que eu usei para ilustrar como se usa a medição elétrica para tensões. E agora, como a gente usa isso na corrente em si? A gente, no caso, vai usar um transformador de corrente. Por exemplo, você vai ter um gerador que gera uma energia que vai para um consumidor, como por exemplo uma casa. A gente usa um transformador de corrente para diminuir essa corrente para ser medido por um perímetro que vai funcionar exatamente da mesma forma que aquele voltímetro anterior. Aí o que acontece? Na minha situação de trabalho, eu tive um problema. Eu recebi um gerador na minha mão para poder consertar a parte de medição. Eu recebi um amperímetro para medir a corrente do gerador e um transformador de corrente, que é um transformador que vai reduzir a corrente. Só que a gente tem que saber qual é a relação de transformação que é de cada um desses aparelhos. A relação de transformação, ele vai diminuir quantas vezes? Em 100? Vai diminuir 200 vezes? Vai diminuir 300 vezes? Cada sistema usa a sua própria relação de transformação. Nem todos usam exatamente a mesma relação de transformação, porque às vezes você tem sistemas de maiores correntes e sistemas de menores correntes. Tudo vai depender da situação. E eu recebi na minha mão um transformador de corrente que estava raspado. Não tinha como saber qual era a relação de transformação. Não tinha como saber. E eu tinha um voltímetro quebrado. Um amperímetro quebrado. Então eu ia ter que repor esse amperímetro para um transformador de corrente relativo, de mesma relação de transformação. Então, como a gente faz para poder saber? O que a gente poderia fazer, no caso, para descobrir a relação de transformação desse amperímetro para um amperímetro de mesma relação de transformação? Mas você tinha um aparelho para medir a tensão deles? Está quebrada essa corrente? O que acontece? Eu tinha, no sistema a gente usa os dois. A gente usa o amperímetro e a gente usa o transformador de corrente.
Para poder medir Para a poder, tensão isso, para poder medir a corrente elétrica que está saindo do instalador, o fluxo de elétrons que está indo para uma determinada carga. Aí o que acontece? Eu tinha esse DC, que é o transformador de corrente, só que ele estava raspado, não tinha como saber qual era a relação de transformação. Se era de 100 para 1, que no caso, né, ele pegava cada 100 amperes e diminuía para 1, se ele pegava, por exemplo, 200 amperes e diminuía para 1 ampere para chegar do outro lado e pegar esse 1 e ler 200, então eu não tinha essa relação de transformação. Você não para? Mas você tinha um amperímetro. E o amperímetro estava quebrado. Eu ia precisar comprar um outro amperímetro com uma relação de transformação Ele igual. precisava de um amperímetro que tivesse a relação de transformação correta. Porque existem... Se fosse adequada a esse transformador que eu tinha. Pode usar fusível para ver qual está arrebentando Não, fusível nesse caso não seria... para ver a corrente quando arrebenta, cara. Sim, é uma ideia. É uma ideia. Eu poderia usar Construir vários fusíveis, cada um com uma capacidade. Sim. Alguns vão arrebentar, outros não, e você sabe. Sim, exatamente. O que não arrebentar é Esse é tentativa e erro. Poderia ser uma ideia. E foi exatamente o que foi feito. Eu vou adiantar. Na mesma empresa, eu tinha um motor elétrico. Esse motor elétrico, a gente tinha o valor exato da corrente dele. A gente sabia qual era o valor da corrente dele. Estourou o motor. Desse motor elétrico. Estourou o motor. Aí o que acontece? Esse motor, ele tinha uma corrente exata de 10 amperes. Então a gente, pelo menos eu acoplei o transformador de corrente, ele é um anel. Eu liguei esse transformador de corrente no motor, no cabo que saiu do motor, e eu monitorei qual era a corrente que estava sendo transformada. O motor, ele transformava, ele tinha uma corrente de 10 amperes, e quando a gente mediu essa corrente pequena que estava sendo transformada, o aparelho de medição que eu tinha usado verificou que a corrente que estava saindo do transformador de corrente estava medindo 0,1 amperes. Aí o que acontece? A gente tem um motor de 10 amperes, que é a corrente real do equipamento, e descobrimos que a corrente que foi transformada, que saiu do TC, do transformador de corrente, media 0,1 amperes. E eu queria saber qual era a relação de transformação. Se era de 200 para 1, se era de 100 para 1, se era de 300 para 1, se era de... Ou? 100 para 1 aí. No caso foi isso que eu reparei. Isso aqui é uma situação de proporcionalidade. É uma regra de 3 simples. Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Fazendo uma equação simples, a gente consegue isolar qual é o valor do E. A gente sabe que a relação de transformação vai ser E para 1. E resolvendo essa equação simples, a gente descobriu que a relação a relação de transformação do transformador de corrente, que é igual a E para 1, no caso é 100 para 1. Então assim eu pude resolver a situação do meu trabalho comprando um amperímetro sem precisar comprar um novo TC. Porque no caso, uma pessoa que não teria abstração de enxergar aquela situação como uma situação de proporcionalidade, essa pessoa poderia não isolar aquela situação e montar uma equação, por exemplo, e perceber a regra de 3. Eu fiquei pensando, como é que você afirmou que ali era uma proporção? Como é que você conseguiu identificar que aquela relação ali é proporcional? O que acontece? O transformador de corrente, ele é vendido comercialmente como proporções. Ele é vendido como 100 para 1, 100 para 5, 200 para 1, 200 para 5. Então, eles afirmarem que a relação é de 100 para 1, 200 para 1, significa que a cada 1 ampere que entra, quer dizer, a cada 200 amperes que entra, ele vai dar uma saída de 1 ampere. A cada 100 amperes que entra,
ele vai dar uma saída de 1 ampere. Se tivesse... Sim, o transformador. O transformador. Mas Então, eu usei a corrente do motor, foi só para descobrir enquanto o transformador de corrente reduzia a corrente que estava sendo usada. eu acho que eu não entendo muito de física para conseguir perceber essa relação. Volta aí, só um Vou dar um slide. slide. Vamos lá, aí você utilizou O transformador de motor. corrente, a função dele é diminuir a corrente. A corrente, Ele diminui sempre segundo uma relação de transformação. Uma relação de transformação que pode ser comercialmente medida como sempre a 1, sempre a 5. Então quer dizer que o transformador está claro que é uma relação proporcional, porque sempre tem aquela variação constante, não é isso? Sim. Certo, Sim, vai lá. exatamente. Isso com o aparelho. Não, o motor não, o transformador. Aí ele utilizou o motor para medir, mas aí como é que você sabe que o motor ele reduz de uma forma proporcional? Não, perdão. O motor era só um equipamento elétrico. Poderia usar um equipamento elétrico qualquer. Poderia usar uma lâmpada. Aí o que você fez? Você ligou o O que eu motor lá. fiz foi ligar o motor elétrico. Eu tinha uma tomada. Mas à tarde Eu vai ser liguei esse motor tarde. elétrico na Então a tomada. gente procura, a gente faz E aí, entre o motor e a tomada, eu usei um transformador para poder reduzir essa corrente. O transformador de setinha. Sim. Ainda eu vou estar lá. Tá, e Só um você instantinho. utilizou para reduzir. Assim, essa que é o sistema. Aqui a gente tem a tomada, no caso, teria o motor elétrico e a gente tem o fluxo de corrente do motor elétrico. No caso, esse fluxo de corrente eu sabia que era de 10 amperes. Eu sabia porque já era conhecido do motor elétrico. E eu gostaria de saber qual era a relação de transformação Ah, agora eu entendi. Então, desse DC.